Eu sou nascido aqui em Mato Grosso, em Poxoréu, uma família de 7 irmãos. O meu pai, popular Rochinha, Joaquim Nunes Rocha, nome parlamentar, deputado Nunes Rocha, era o nome parlamentar dele aqui e foi o nome dele parlamentar lá em Brasília como deputado federal. Mas no povão, na mídia, não era o Rochinha. Então era o nome que tinha uma ressonância muito grande. Então eu nasci com essa vivência política dentro da minha casa. Tanto que até os anos 80, quando eu morava em São Paulo, eu ainda era eleitor em Mato Grosso. E lá em São Paulo, eu me formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e concursei lá para procurador do Estado de São Paulo e fui procurador durante 3 a 4 anos na Secretaria de Educação. Fui consultor jurídico da Secretaria de Educação de São Paulo, que era a época da professora Esther Figueiredo Ferraz. Na montagem do secretariado do governo Garcia Neto em 1975, Lorenberg Nunes Rocha é convidado e assume a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso por inteiro. Em 1978, é eleito deputado federal pela Arena de Mato Grosso. Toma posse em Brasília no dia 1º de fevereiro de 1979 e torna-se titular absoluto da Subcomissão de Educação e Cultura e Esportes da Câmara Federal. Em 82, já todos integrados no PMDB, quem veio do PP, quem era do MDB, juntados no PMDB, veio a disputa de eleição de governador. O padre Pombo tinha tido um desempenho muito notável como candidato a senador em 78. Então ele se tornou, desse agrupamento, o candidato natural ao governo. Restava ao PP a indicação do candidato a vice. Nesta hora, houve uma reunião, me lembro bem até hoje, na casa do professor Aicídio Tocantins. E lá acabou que eu fosse escolhido para ser o candidato a vice para fazer companhia ao padre Pombo. Até porque o padre representava a capital e eu, por causa da minha origem em Poxoréu, representava o interior. Então tivemos uma disputa muito bonita, muito emocionante no interior, as pessoas corriam para beijar a mão do padre, era uma emoção muito grande, diferenciada, ele tinha que abençoar as pessoas, mas politicamente ele tinha pouca expressão e pouco traquejo político. E do outro lado, era um grupo muito forte, econômico, que tinha todo o poder do Estado, o poder da União, de maneira que não foi possível vencermos a eleição. Mas ficou o nosso nome, ficou o nome do padre no subconsciente do povo mato-grossense. Eu acho que isso contribuiu muito depois para a minha eleição a senador em 86. Na eleição seguinte, de 86, já bem integrados PMDB e PP, nós fomos para uma disputa com o Carlos Bezerra, candidato a governador. Restavam dividir as vagas de senador, eram 2 vagas, entre o PP e o PMDB. Mas o senador Gastão Miller, que na época representava o PP, porque era um integrante do PP, queria ser candidato à reeleição. Ele tinha sido escolhido em 78 para ser senador. E eu, representando um grupo dentro do PP, fui escolhido para ser o concorrente dele dentro do partido. De maneira que todas as forças políticas do PMDB e do PP ficaram aglutinadas na eleição. Com a eleição, talvez por maior juventude minha, por maior denodo dos nossos companheiros, eu consegui ser vencedor, o Bezerra foi governador, Márcio Lacerda foi o senador mais votado, porque ele estava sozinho, integrado com o nosso voto e o voto do Gastão Miller. Aí fomos para o Senado e o Bezerra começou uma administração que acabou colocando mais ou menos de escanteio o pessoal do ex-PP, que levou aí já em 88 a criação, a que nós, esse grupo que era do EPP, fôssemos refundar o PTB de Mato Grosso. E na eleição que sucede a Carlos Bezerra, já se une o antigo PFL, a antiga Arena no PFL, com o PTB já nosso, com o Oswaldo Sobrinho sendo o candidato a vice-governador do Jaime Campos, que derrota fragorosamente a coligação do Carlos Bezerra. Faz praticamente todos os federais, faz 18 estaduais em Mato Grosso e o senador. De maneira que esse é um momento da política de Mato Grosso. Em 1973, através da Codemate, foram alienados 2 milhões de hectares de terras públicas,
sendo parte dessas terras destinadas a empresas privadas de colonização. No município de Barra do Garças, atuaram diversas empresas privadas. Uma delas, a cooperativa 31 de Março Coopercol, implantou nessa região leste do estado os projetos Canarana 1, 2 e 3, visando assentar os colonos sem terra de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, com intervenção do INCRA. A consolidação do projeto deu origem ao município de Canarana, desmembrando de Barra do Garças em 1981. A história da nossa vinda aqui para o estado do Mato Grosso começa com a designação do pastor Norberto Schwantes, da Igreja Luterana, para assumir a comunidade lá de Tenente Portela, município de Tenente Portela. Um município pequeno, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a última fronteira do Rio Grande do Sul a ser ocupada na década entre os anos de 1945 e início da década de 50. Um município povoado, todo ele por pequenos agricultores, lavradores, onde o governo, à época, distribuiu lotes de em torno de 25 hectares por família e que, ao longo do tempo, essas áreas foram se subdividindo. O Norberto, recém-formado, rapaz jovem, muito dinâmico, chegando lá, viu a situação daqueles agricultores e, colocando o seu foco na melhoria de renda, pensou que, através da melhoria da tecnologia, do aumento da produtividade, pudesse conseguir esse objetivo, né? E começou a desenvolver um projeto nesse sentido. Primeiro, conseguiu que a Igreja Evangélica, a Igreja Luterana, financiasse a instalação de uma emissora de rádio, né? Porque ele entendia que precisava de um instrumento para poder se comunicar com essa população e levar a essa população assistência técnica, assistência social, enfim, encontrar uma forma de atingir seu objetivo. Na época, o governo instituiu o Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra criou o conceito de que teria que, paulatinamente, no programa de reforma agrária, ali preconizado, eliminar o latifúndio improdutivo e antissocial e também eliminar o minifúndio antieconômico. E nós lá estávamos numa situação de minifúndio. Nas reuniões a gente percebeu que as pessoas aceitaram de bom grado o projeto e estavam dispostos a emigrar para o Mato Grosso. A nossa primeira alternativa foi Mato Grosso do Sul, precisamente a região de Dourados, Maracaju, mas quando estávamos organizados de fato para vir, as terras lá tinham subido muito e não tivemos mais outra alternativa, e aí encontramos a segunda alternativa, que foi o leste mato-grossense. E, sim, as pessoas perguntam, por que o leste mato-grossense? É que, à época, o leste mato-grossense concentrava a maior parte dos projetos da Sudã, da então Sudã. E a gente entendia que seria uma região de rápido crescimento, né? Por outro lado, o asfalto já estava relativamente próximo à Barra do Garças, em Iporá, no estado de Goiás, e também tinha nesta região o crédito fundiário, que não existia no Mato Grosso do Sul. E, digamos, o determinante foi a existência do crédito fundiário, a nossa vinda para esse Mato Grosso,
que na época foi enquadrado no programa de reforma agrária via crédito fundiário, porque ele fazia parte da Sudam. Isso tudo resultou na criação do nosso primeiro projeto de colonização, feito então através de uma cooperativa, a Cooperativa de Colonização, que foi criada lá em Tenente Portela ainda, né? Aí fizemos o primeiro projeto, onde hoje é Canarana, então município de Barra do Garças, numa área de 40 mil hectares, destinada para 80 agricultores, 80 famílias. Isso foi em 1972, quando as primeiras famílias, setembro, outubro de 72, as primeiras famílias vieram e se fixaram ali. Começamos inicialmente com a lavoura de arroz de sequeiro, e posteriormente entramos nas outras culturas. Tivemos dificuldades iniciais para convencer os órgãos financeiros, os bancos, para financiar a agricultura, porque a ideia que se tinha e o que era a voz corrente é que os cerrados, a vocação deles era para a pecuária, para a pastagem, e não para a agricultura, que esses cerrados jamais se prestariam para a agricultura. E abrindo um parênteses aqui, eu ouvi isso até ainda no início de 1990, por uma pessoa entendida em plantio de algodão, por exemplo, lá no Paraná e São Paulo, dizendo que os solos de cerrado jamais produziriam algodão, porque algodão é uma cultura exigente em solo com bastante matéria orgânica, isso que jamais aconteceria no Mato Grosso. Ironia do destino, Mato Grosso hoje é o maior produtor de algodão do Brasil. Claro que não foi o primeiro movimento de migração ou de ocupação daquela região, mas foi um movimento importante, porque ali na região do leste do estado de Mato Grosso, que sempre foi um tanto quanto apartado de Cuiabá e mais vinculado ao estado de Goiás, e exatamente por serem baratas aquelas terras, é que houve a quarta etapa de ocupação da região, que foi através da colonização. E essa colonização promovida através da Cooperativa de Colonização 31 de Março, liderada pelo Norberto Schwantes, e depois por outras empresas de colonização, inclusive a Cooperativa Agropecuária que resultou desse processo, que foi a Coopercana, e também a empresa Conagro, que foi um empreendimento particular do Norberto Schwantes, junto com seu sócio Sérgio Ludovico Bertoni, e que passaram a promover os projetos de colonização, que o primeiro deles foi Canarana, posteriormente houve outros como Água Boa, Querência, Serra Dourada, Garapu, Culuene, e também em outras regiões do estado, como Terra Nova do Norte e o projeto Ana Terra, que é no município de Itapurá. Foi o primeiro projeto, grande projeto, que visava a agricultura aqui no estado de Mato Grosso, em área de cerrado. Os outros projetos onde se previa alguma coisa em termos de agricultura era todos na área da mata. No cerrado, Canarana foi o primeiro projeto. E quero dizer também que Canarana antecipou, de certa forma, em 10 anos, a vinda do pessoal do Sul aqui para o Mato Grosso. Outro aspecto importante a ressaltar foi a coincidência desta iniciativa do Norberto e da sua equipe para a ocupação destas áreas de cerrado com a preocupação do governo federal, que naquele momento tinha como meta estratégica a ocupação dos chamados espaços vazios da Amazônia. Então aí casou exatamente o interesse de se promover essa migração do pessoal do Sul com uma política oficial do governo federal que coincidentemente ocorreu na mesma época. E com isso houve financiamento e houve apoio do governo federal para que houvesse essa ocupação, essa migração e essa colonização no leste do estado. Lá em Canarana, nós
registramos lá a primeira granja de produção de reprodutores suínos do estado, o primeiro centro de processamento e recebimento de mel. Chegamos a produzir até 100 toneladas de mel por ano, e foi de lá que saiu a primeira exportação de soja do estado de Mato Grosso para a Suíça. Isso foi em 1984. A situação aflitiva dos pequenos agricultores de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, motivou a busca de novas áreas para a lavoura. 360 associados, liderados pelo pastor evangélico Norberto Schwantes e pelo engenheiro agrônomo Orlando Rever, fundaram a Coopercol, Cooperativa de Colonização 31 de Março Limitada. Na procura de novas terras, chamou a atenção o norte de Mato Grosso. As terras do sul, para onde o grupo queria ir, já estavam com preços proibitivos. Dos 360 associados, ficaram somente 60. A cooperativa teve momentos difíceis, porém, os que ficaram estavam dispostos a levar avante o projeto Canarana. Em 14 de julho de 1972, chegaram as primeiras famílias na região. A colonização e seus resultados positivos só foram possíveis graças ao sistema cooperativista, que esteve presente desde o início do projeto. Bom, é preciso entender a energia no estado de Mato Grosso sempre foi um processo crítico, uma questão crítica, né? Por que é um processo crítico? O estado de Mato Grosso, apesar de ser um grande divisor de águas, apesar de ter toda essa situação, nunca teve uma previsão a respeito da energia. Veja que na década de 70, né, quando inauguraram o Rio da Casca, quando inauguraram a usina de casca, acharam que aquilo era suficiente para se tocar a energia do Estado. Havia o desenvolvimento por mais 30 anos, 40 anos, não se tinha uma previsão de fosse acabar a energia. Isso acabou em menos de 10 anos. Né? Quando nós estamos na crise de 1973, que as usinas aqui eram todas tocadas a diesel, né, houve necessidade de se começar a puxar energia de outras regiões. Veio de Cachoeira Dourada com uma linha de transmissão muito pequena, de 160 kV, né? Uma linha que absolutamente não resolvia a questão do Estado, muito pelo contrário, né? Havia uma perda muito grande, que de tal forma que essa linha até chegar em Cuiabá acabava tendo problemas sérios, né? De tal maneira que não fazia. Veja que tem uma estação rebaixadora em Couto Magalhães e outra estação rebaixadora em Rondonópolis. Então, consequentemente, aquela linha que vinha com mais de 1.000 quilômetros é uma linha que não resolvia a questão e com um custo absolutamente muito alto. A justificativa que se tinha era o dinheiro que era disponível naquela época, e é assim que os administradores aceitaram essa linha de transmissão de 138 que vem desde Cachoeira Dourada para cá. Pois bem, essa então era a linha de transmissão que você tinha que abastecia Cuiabá. Era suficiente? Era. Com mais casca, era suficiente para ir tocando, mas não para fazer o grande projeto de desenvolvimento que se precisava. O que é preciso a gente perceber é que entra a possibilidade de entrar uma outra usina grande, de um padrão melhor, que foi Manso. Manso era uma usina que merece uma história. O Dr. Domingos Iglesias, que foi o mentor inicial desse projeto, mostrava que era possível você fazer controle das cheias em Cuiabá, né, com duas usinas, né, uma usina no Funil, outra usina em Manso. Uma usina de 120 megawatts e outra usina de 90 megawatts. Só que em Brasília, quando o projeto foi ser realizado, o projeto voltou com 210, como se a soma das duas fosse suficiente para resolver. Hoje a gente avalia, né, que Manso não é uma usina que consiga tocar mais que 120 megawatts. Uma usina de 210 megawatts não consegue chegar a 120, e nenhuma das oportunidades conseguiu chegar a 120. Pois bem, essa é a questão de Manso. E Manso ficou segura com uma desculpa de que eram os ambientalistas da universidade quem seguravam Manso. Na verdade, não é assim, né? Não havia recursos, houve um hiato de recursos do ponto de vista federal, e se culpou os ambientalistas que começavam a ter uma preocupação durante a década de 80 com a realidade regional.
Consequentemente, o problema de Manso, que era uma decisão política de ser construída, foi protelado e só voltou a ser resolvido no governo Dante de Oliveira. A usina de Manso, né, ela vai ser construída mais ou menos na mesma época da termoelétrica. A termoelétrica é uma novidade em Mato Grosso, né? Ninguém imaginava que fosse possível construir uma termoelétrica tão rapidamente como foi construída a termoelétrica do Pantanal, né? A termoelétrica, ela é a gás, né? E ela vai mostrar a possibilidade, né, de trazer gás da Bolívia para Cuiabá, né? Essa seria a redenção. 480 megawatts para uma região que não tinha praticamente 200 megawatts, né? Era uma situação bastante importante do ponto de vista do desenvolvimento. Só que essa usina, né, dependia, né, inicialmente da construção de um gasoduto que vai demorar 2 a 3 anos para ser construído, né? Com todas as dificuldades que a gente conhece da construção de um gasoduto que a gente vai ver mais adiante. O problema é que essas 480 megawatts que passam a ser construídos, né, eles podem ser tocados com óleo diesel. Então passou-se a trazer óleo diesel de fora para começar a tocar a termoelétrica. Então, praticamente, né, a termoelétrica passa a produzir eletricidade, né, para o estado como um todo, enquanto também se fazia Manso. O fato né, que, de certa maneira, durante o governo Dante, se resolve, né, a questão do gás, com gás, a questão da eletricidade, né? Essa é uma equação que acaba se resolvendo e o Estado fica mais fácil, né, pensar em industrialização depois. Todavia, o que é preciso ficar claro é que o gás não é exatamente uma energia limpa, né, como se apregoou. Nem era uma empresa tão tranquila como essa Enron que veio para cá. O que é preciso a gente compreender é que o gás é uma energia importante que vinha da Bolívia e que dependia dos humores, né, dos governantes bolivianos. E de fato depois houve alguns problemas para se resolver essas questões do combustível a tocar a usina. Outra questão também importante é essa questão de que inicialmente ficou o diesel e as emissões de CO2 continuaram acontecendo. E também é preciso ter claro, né, que o gás, por mais limpo que seja em relação ao diesel, ele também tem algumas dificuldades do ponto de vista de algumas emissões como o NOx, que é um gás, né, que é o gás chamado gás hilariante. O que é preciso a gente ter claro é que a questão de energia em Mato Grosso acaba melhorando. Mas há um problema complicado que ficou resolvido por uma empresa que teve problemas nos Estados Unidos. Uma empresa que manipulava preços de energia e isso, naturalmente, acabou tendo o mesmo tipo de reflexo aqui em Mato Grosso. De tal forma que a crise que aconteceu nos Estados Unidos com a empresa, a Enron, né, acabou tendo consequências aqui, né, de tal forma que a empresa também ficou paralisada durante algum tempo, sendo retomado, mas com dificuldades no abastecimento em função dos fornecimentos feitos pela Bolívia, que também teve transformações importantes a ser consideradas. Bom, se essa questão foi parte da discussão, uma outra parte da discussão é que, com a privatização e a liberação de financiamentos pelo BNDES, né, uma série de empresas novas apareceram para construir usinas hidrelétricas. Então, o estado de Mato Grosso passou a ter usinas hidrelétricas em bastante quantidade, né, pequenas hidrelétricas chamadas PCHs, né, e que certamente essas PCHs dão um novo modelo, né, com uma grande empresa, uma grande usina em Cuiabá, com uma média usina, que é a Manso, com 210 megawatts, com potencial de 210 megawatts, mas que vai apresentar apenas 120, de certa maneira que a demanda de Cuiabá fica resolvida, né? O que fica, então, no meio norte,
começam a aparecer médias usinas, e agora, mais recentemente, nós começamos a ter grandes usinas, né, do tipo da de Xingu, antiga Caracaraô, né, e todas as dificuldades com os índios e com a própria questão ambiental que está sendo colocada. E, além disso, nós temos também a construção no Madeira. O que é de fato acontecendo é que está começando a ocupar a Amazônia para se criar novas estruturas e novas hidrelétricas. Em 1982, ainda naquela eleição muito disputada, célebre entre Júlio Campos e Padre Pombo, Várzea Grande, que era o município base do Júlio Campos, que era candidato a governador, teve como principal candidato o seu irmão Jaime Campos. Mas como a política de Várzea Grande é muito dinâmica, muito cheia de elos e becos, eles escolheram um outro candidato na sublegenda do PDS. Naquela época você poderia ter mais de um candidato do mesmo partido. Então eram 2 candidatos do PDS. E foi escolhido o Agrícola Pompeu, que é uma figura muito simpática, um ex-vereador, sujeito muito carismático lá em Várzea Grande, nos bairros de Várzea Grande. Mas, a certa altura, ele ficou acometido pela famosa mosca azul. Ele queria também aparecer, ter a mesma relevância, a mesma celebridade do candidato Jaime Campos, que era o preferido nas pesquisas, que era o candidato para ganhar a eleição. E no principal comício que ele ia fazer, que era no bairro da Manga, ele chegou para os seus assessores e disse o seguinte: olha, eu quero aqui um comício de primeira. Eu não quero que economize em foguete. Quando eu disser A, eu quero que acabe o mundo. Os assessores compreenderam muito bem o que disse o candidato e foi assim. Os assessores tocaram o foguetório, que foi um verdadeiro inferno. Depois de alguns minutos de um barulho ensurdecedor, de uma queima absoluta, absurda de fogos, o que aconteceu? O público se assustou e foi embora. Não ficou ninguém. Em cima do caminhão só ficou o Agrícola. A Agrícola olhou para um lado, olhou para o outro e só viu uma pessoa ali perto do palanque, que era um caminhão. Intrigado, ele perguntou: e o senhor está fazendo o que aqui? Ele falou: não, moço, eu não estou fazendo nada. Eu estou esperando porque eu sou o dono do caminhão.